Sejam bem-vindos a mais um webinar da ADP. Hoje o assunto é extremamente importante. Vamos falar sobre compliance e entender como podemos transformar os desafios de trabalhar a conformidade em oportunidades. Bom, quando a gente fala sobre RH, compliance é algo de suma importância. Porque além do RH lidar com muitos dados sigilosos sobre as pessoas, a saúde dos funcionários e até dados da folha de pagamento, também lida com constantes mudanças legislativas que são fundamentais estarem refletidas na forma que você paga os seus funcionários. Atualmente, será que você está totalmente garantido que sua empresa está 100% compliance em todos os processos de RH? Bom, para trazer um pouco da visão de pessoas que falam com todo o mercado e alguns especialistas no assunto, convidamos nosso time da ADP. Bem-vinda, Júlia Camargo, coordenadora de Inside Sales, o Leonardo Brandão, gerente de compliance de produtos, e o Henrique Cardoso, Global Sales Manager. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, Isa. Obrigada, Julia. Obrigado pelo convite também. Obrigada. Bom, muito obrigado, bom webinar a todos. Obrigada, Léo. Bom webinar para todos. Bom, gostaríamos de dizer que o conteúdo do nosso webinar tem que ser o mais proveitoso possível para você. Então, fique à vontade para fazer perguntas aqui no chat. É só você digitar aqui na caixinha de perguntas do lado direito da sua tela e mandar a sua pergunta para a gente, tá? Bom, então vamos começar? Sabemos que gerenciar a atividade da folha de pagamento de RH é muito complexo. Ainda mais quando você acrescenta os desafios de se manter em conformidade, né, com a lei. Vamos começar um pouco com o Léo. Léo, conta pra gente qual a importância da conformidade legal para uma área de RH e como que o gerente de RH precisa se preocupar na atual conjuntura de conformidade. Tá joia, tá legal, Bela. Bom, olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, quando o assunto é compliance, né, esse é um tema bem amplo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o compliance mais voltado para o RH e para a folha de pagamentos, né? Quem está envolvido nessas áreas sabe o quanto o tema ele é relevante. Isso porque aqui no Brasil a gente tem um contexto legal bastante complexo. Mas antes da gente entrar no tema, eu acho importante trazer um pouco do contexto das transformações que nós temos visto no Brasil, no que se refere à dinâmica entre as empresas com o governo e também entre o governo e os próprios trabalhadores dessas empresas, tá? O que é importante a gente reforçar aqui, tá? Que nos últimos anos nós temos visto uma tendência muito marcante de modernização das relações de trabalho. E, em paralelo, a gente também observa uma outra tendência, que é tornar digitais os documentos que formalizam tais relações, tá? Por exemplo, desde a contratação de um empregado até a rescisão do contrato de trabalho dele, tá? E nesse contexto, nós encontramos diversas realidades de empresas, né? Tentando acompanhar toda essa movimentação. A gente pode ter desde uma empresa menor, que muito provavelmente o desafio dela vai ser estar alinhada com tudo que está acontecendo, com tempo para poder entender, né, e também mapear ali o que tem de disponível para poder implementar essas alterações. E, por um outro lado, a gente também pode ter grandes empresas que vão ter outros desafios, né, que vão ser desafios mais relacionados à sua magnitude, ao seu tamanho, ao seu volume de empregados, né, e algumas dúvidas podem surgir, como, por exemplo, né, como que eu consigo atender um prazo legal de uma determinada mudança na lei, considerando o tamanho da minha empresa, o número de estabelecimentos que eu tenho, o número de empregados que eu tenho, como que eu faço isso, né? E também como que eu encontro um parceiro que compartilhe comigo essas responsabilidades, né? Porque são assuntos muito específicos, muito pontuais. Como que eu faço essa mudança acontecer de uma forma segura e confortável, né? Considerando tudo que eu preciso ter dentro do contexto da implementação desses meus projetos, né?
E a gente tem passado por um período extraordinário de transformação, né? A pandemia, ela acabou acelerando esse processo de digitalização. E, em paralelo, as leis elas foram sendo alteradas e o compliance foi se tornando ainda cada vez mais desafiador para as empresas, tá? Então, dito isso, partindo um pouco mais para suas questões, Bela, o compliance legal ele tem como um grande foco evitar alguns riscos relacionados às obrigações legais das empresas, né? Evitar que esses riscos eles se materializem. Então, por exemplo, quando eu me mantenho em compliance, eu evito questionamento por parte das autoridades fiscais, a aplicação de multa por descumprimento de obrigação legal, eu evito processos judiciais administrativos, que aqui em regra eles vão se materializar como reclamações trabalhistas, autuações da Receita Federal, né? Por um outro lado, a gente também tem benefícios do compliance olhando para os processos internos da empresa. Por quê? Porque quando a gente está em dia com compliance, quando a gente coloca ele na pauta e a gente utiliza isso para poder setar os nossos processos, a gente também cria um ambiente mais seguro, um ambiente mais controlado dentro da nossa empresa, né? E ele também acaba facilitando a manutenção de um relacionamento de credibilidade entre a empresa e os seus empregados e a empresa com o próprio governo, o que é extremamente importante, tá? Agora, se a gente for pensar um pouco no que seria interessante estar na pauta do gerente de RH na atual conjuntura, né? No meu ponto de vista, que o desafio ele é constante, né? Mas eu gostaria de destacar alguns temas que eu entendo que precisam estar na pauta desse gestor, tá? O primeiro deles, ponto e jornada. Por quê? Recentemente nós tivemos a publicação da portaria 671, tá? Essa portaria ela tem muito conteúdo relacionado a controle de ponto e jornada. Por que é importante a gente ter esse item na agenda? Durante muitos anos, a gente trabalhou com grandes duas portarias que regulamentavam o ponto e frequência aqui no Brasil, que era a portaria 1510 e a portaria 373. A 1510 do ponto eletrônico e a portaria 373 que estabelece métodos alternativos de controle de jornada. A portaria 671, ela sucede essas portarias e ainda traz mais inovações. Isso considerando esse ambiente que eu citei anteriormente de muitas novidades, né, dentro do contexto das relações de trabalho que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil. Em segundo lugar, eu gostaria de citar o E-Social, a DCTF Web e outros projetos que tendem a ser implementados pelo governo, né, como o FGTS Digital e também a substituição da DIRF pelo E-Social, aqui pensando naquela parcela que a gente tem contra dados de folha de pagamentos, tá? Aqui, por mais que alguns desses projetos eles ainda estejam em andamento por parte do governo e com cronogramas que eventualmente possam ter um ou outro ajuste, esses são temas e projetos muito impactantes. Eles mudam a forma como a gente trabalha dentro das nossas empresas. Então, quanto antes a gente entende os assuntos que a gente precisa avaliar para poder se adaptar, melhor. Então, esses são itens que, sem dúvida, tem que estar na agenda. E por fim, mas não é um rol taxativo, tá? Só elegendo aqui uns hot topics para a gente discutir, não dá para a gente não comentar da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, que ela tem uma forte ligação com os processos de folha, né? A gente tá ali o tempo todo coletando dados, armazenando dados. E como que isso tudo deve acontecer de maneira que a gente atenda ao que a LGPD nos requer, né? Então, sempre que houver uma necessidade de ajuste de um processo de RH de folha, ou vou inovar em algo, vou alterar algo, sempre manter um olhar na LGPD, porque, em regra, pode ter um ponto ali que precisa ser desenvolvido nesse aspecto. Esses são aqui alguns temas que eu elenquei, entre muitos outros, tá? Mas dá para a gente perceber o quanto que o compliance legal ele é importante para as empresas, né? O profissional de RH, ele precisa estar sempre antenado, né? E para isso, o que eu recomendo? Eu recomendo que ele busque sempre manter um canal aberto com o seu departamento jurídico, né? Tanto para se atualizar, quanto para manter seus processos alinhados com a lei. Assim, né, a gente consegue fazer um bom trabalho sem deixar de lado nenhum requisito legal importante. Nossa, muito legal. Você vê, né, depois da explicação do Leonardo, quantas coisas é necessário
você estar atento quando você é um gestor de RH e que busca aí trabalhar com excelência, né? Estando compliant com essa tríade que o Léo explicou, que é o funcionário e a lei em si, né, o governo. Então, muito obrigada, Léo, por essa explanação super completa que você deu, dando um overview aí dos diferentes pontos. Agora, eu queria falar um pouco sobre desafios, né? Porque parece simples, mas é extremamente desafiador estar compliant com a lei, né? Estar compliant cuidando dos dados, estar atento ao que está acontecendo aí na legislação. Henrique, na tua visão, quais são os principais desafios que as empresas hoje, né? Você fala com tantas empresas, quando falamos em conformidade. O que você tem visto por aí? Isa, essa é uma ótima pergunta, principalmente quando a gente leva em consideração um fator cultural que é muito forte no Brasil. A gente é conhecido por ter vários jeitinhos, né? E quando a gente fala de conformidade, isso não pode acontecer. Isso acaba esbarrando diretamente com o nível de maturidade sobre o tema compliance para cada organização. A gente tem uma fatia considerável que não possuem, por exemplo, uma área dedicada para o tema, ou até mesmo um recurso que ajuda com que as outras áreas estejam em conformidade. Empresas que cresceram nos últimos anos, até mesmo as startups que almejam o famoso IPO, né, para abrir efetivamente o capital, e só agora elas estão efetivamente desenvolvendo processos e políticas. Do outro lado, a gente também tem empresas que esse desafio já aconteceu, empresas que já estão nesse momento e acabam passando por um pilar de definir essas responsabilidades, né? Treinar todo esse time. O que a gente consegue ver em comum é que tanto a área de RH quanto outras áreas que acabam envolvendo dinheiro dentro da organização, ter isso forte, ter tecnologias que apoiem esse dia a dia são fundamentais, né? Então, se a gente usasse até a fala do Léo como referência, a gente teve o E-Social há poucos anos atrás, mudando completamente a forma do RH de se portar e se organizar efetivamente. A gente pode entrar em detalhes como conformidade fiscal, gestão das entregas, processamento da folha de pagamento em si, pagamento de impostos, até incidentes mais graves como fraudes financeiras, que acabam impactando como um todo a forma como a empresa se relaciona com os funcionários e também com o mercado. Nós aqui trabalhamos na ADP, a gente sabe que o compliance é um dos principais valores, né, da ADP, e que está realmente no nosso DNA, né? E aí fica realmente mais simples, ao invés de você ficar pensando e estruturando projetos para que isso fique em linha, né? Você contratar alguém ou ter alguém cuidando disso para você, com certeza é muito mais viável, né? Bom, agora vamos pensar um pouco, né, no inverso, que é o non-compliant, né? Léo, conta pra gente, quais são os riscos relacionados à não conformidade da folha de pagamento e do RH? Conta pra gente. Tá legal, tá legal. Bom, eu comentei um pouquinho logo no começo do nosso bate-papo, né? Existem algumas formas dessa não conformidade ela se materializar, né? Ou seja, ela se tornar um custo financeiro para a empresa, né? Acho que um primeiro item que eu posso trazer aqui para vocês são as reclamações trabalhistas, né? O que acontece? Os empregados eles podem se sentir financeiramente prejudicados pelo não cumprimento de uma determinada regra legal, e eles ingressam com processo contra a empresa requerendo esse pagamento, né, através do Poder Judiciário. Isso pode acontecer quando a empresa não está atenta a determinadas normas, a determinada legislação, e deveria estar, né? E também aqui a gente pode comentar um pouco dentro da esfera administrativa, né? As investigações do Ministério Público do Trabalho. Quando essas incidências de não conformidade elas vão sendo mais frequentes, isso pode acender uma lâmpada vermelha para o Ministério Público do Trabalho. E ele pode ir lá investigar a empresa para tentar entender os motivadores daquelas falhas, daquelas reclamações trabalhistas, né?
E por que isso é muito sensível, Bela? Porque quando algo chega nesse ponto, o Ministério Público do Trabalho ele costuma propor os chamados termos de ajustamento de conduta. E eles são super sensíveis porque eles impactam muito nos processos das empresas, né? Então, olha só, se a gente está em compliance, a gente acaba evitando que as situações cheguem a esse ponto, tá? De um outro lado, a gente também tem o governo, através dos seus órgãos fiscalizadores, que eles podem aplicar multas, caso a empresa não cumpra uma determinada obrigação legal. E quando a gente fala da conformidade no contexto previdenciário e tributário, aqui a gente também pode identificar uma ausência de recolhimento, por exemplo. Poxa, a empresa ela não se atentou a uma alteração legal, mudou a alíquota da contribuição previdenciária para determinada situação, alguma coisa aconteceu e ela não se atentou, e por um período houve um recolhimento incorreto. O fiscal da Receita Federal pode ir até lá e falar assim, olha, existe um período em aberto, então ele autua a empresa e calcula o período em que não foi feito esses pagamentos com a aplicação de multa e de juros, tá? Então, veja só, são diversos percalços que podem acabar acontecendo quando a gente não se atenta ao que a legislação ela requer, tá? Eu acho que um último ponto que a gente nunca pode esquecer é que quanto mais essas situações vão acontecendo, quanto maior a ocorrência, sem dúvida, outros reflexos indesejados também podem acabar acontecendo, né? Como, por exemplo, como que eu sou visto no mercado, né? Qual é a minha credibilidade com relação ao mercado, aos meus empregados, ao próprio governo, né? Então é super importante a gente manter o tema do compliance na agenda, evitar os temas que possam ser interpretados como não compliant, né? Porque aqui a gente realmente pode expor a empresa a todos esses itens que eu comentei anteriormente, tá? E sempre que possível, surgir uma dúvida, sempre envolver o seu departamento jurídico, para que essa conversa ela realmente possa acontecer observando todas as especificidades do processo que aquele gestor de RH ele pretende implementar ou alterar, tá? Bom, muito legal a tua explicação. Você vê que é uma coisa que pode envolver a reputação da empresa como um todo, né, dentro do mercado. E isso aí é extremamente sensível, né? Você recebeu uma chamada do Ministério do Trabalho, ter que se ajustar, pode dar uma grande dor de cabeça, né, de acordo com o que o Léo nos explicou. Mas com todo esse desafio, sempre é possível enxergar oportunidades, ainda que seja um tema complicado, né, Júlia? Como que as empresas que você tem falado aí no mercado podem reduzir os custos, né, da folha de pagamento cumprindo com as regulamentações locais? Como é que você tem visto isso aí no mercado? Vamos lá, Isa, eu tô adorando o papo, parece que eu tô conversando com os meus clientes aqui, porque, de fato, eu atendo clientes de diversos tamanhos, então, diversas regiões aqui no Brasil, e compliance é um tema que ele é muito latente dentro do departamento pessoal, porque para as empresas que não têm o departamento pessoal estruturado, o DP tem sido um vilão quando a gente pensa em custos ocultos, tá? Então, como bem pontuado pelo Léo, nosso país ele é muito complexo quando a gente pensa em legislação, em atualização legal, cada ano que passa tem uma nova portaria, uma medida provisória, e muitas delas vão impactar diretamente ali o DP. Tá? Então, vamos pensar em coisas simples, o recolhimento dos impostos, né? Uma empresa que ela não recolhe, ela pode ser auditada. Vamos pensar em coisas mais complexas, LGPD. Você não reduzir, né, não minimizar a transmissão de dados sensíveis do seu departamento pessoal, ou então vazar um holerite, né? Vamos pensar em coisas rotineiras. A empresa que envia o holerite para o funcionário pelo e-mail, né? Você confunde isso, vaza aquela informação, você pode ter um risco ali altíssimo de LGPD e de não conformidade, tá? E uma multa de LGPD, ela pode chegar a 2% do faturamento da empresa, né? Tem um teto de 50 milhões, mas vamos pensar numa empresa em desenvolvimento, perder 2% do faturamento anual é um impacto altíssimo, tá? O E-Social começou a aplicar multa lá em 2014, eram para as empresas já terem se adaptado, né? Essa adequação legal. Por quê? Porque isso gera realmente perda de receita, existem umas multas mais baixas, 300, 400 reais, mas o E-Social ele aplica multas até 100 mil reais, superior a isso.
Tá? Então, quando a gente fala de se adequar às regulações locais, a não adequação pode gerar multa, pode gerar processo trabalhista, como pontuado pelos meus colegas, e essas autuações elas podem sangrar aí o bolso dos empresários. Então, simples adequações da rotina, do dia a dia, da estruturação do departamento pessoal, da proteção dos dados, do sigilo, do backup seguro, isso pode mudar muito, tá? E tem uma redução bem grande aí de custo para o departamento pessoal e para a empresa como um todo. Bem legal, Júlia. Adorei a sua explanação simples aí de como que isso é desafiador e além da questão de redução de custos, né? Henrique, me conta uma coisa, quais você acredita que são as outras oportunidades, além dessas todas que a Júlia retratou, quando trabalhamos em conformidade? O que isso pode trazer de bacana, né, para as empresas? Isa, eu enxergo que existe uma oportunidade óbvia, né, de você garantir que todos os riscos são mitigados efetivamente, mas quando você olha hoje com o conceito de marca empregadora crescendo, o impacto que isso tem para o mercado, muda completamente a forma como a empresa é vista e muitas vezes até sob a conduta interna dos próprios colaboradores. Então a gente percebe que empresas que investem em ações visando o compliance, visando a conformidade, têm uma marca empregadora cada vez mais forte, uma tendência a reter esses talentos por ser um exemplo de ética e conduta, e, consequentemente, ter cada vez times mais produtivos. A gente sabe que no dia a dia existem algumas mudanças que são planejadas, né? Crescimentos, fusões e aquisições, até algumas ampliações que acontecem e outras que fazem parte do inesperado. A gente viveu recentemente um ótimo exemplo, né, que foi a pandemia, todo mundo mudando desse ambiente híbrido, flexibilidades e flexibilizações da legislação trabalhista que precisaram ser aplicadas em tempos recordes e muitas vezes uma das maiores preocupações eu não sei se eu estou pagando meu funcionário da forma correta, eu não sei se a minha ferramenta hoje está adequada e a gente sabe que não receber, por exemplo, um salário em dia ou um salário errado pode ser um item que acabe com o engajamento de uma equipe, ainda mais num momento tão difícil. Então, uma vez que você não tem esse tipo de preocupação, você consegue tornar e transformar suas equipes, e até mesmo nesse caso o RH, cada vez mais estratégico, né? Alinhado com as estratégias e a operação da empresa. Bom, legal. Vimos então que as empresas devem ser capazes de se ajustar, né? De serem flexíveis com essas mudanças regulatórias em real time, né? A gente precisa ficar antenado e hoje também a gente trouxe, através do depoimento aí do Henrique e da Júlia, as oportunidades que são geradas quando você trabalha em conformidade, né? Mas além disso, conta pra gente, ter um parceiro global que consiga gerenciar as atividades de folha de pagamento, de RH em sistemas conectados como um todo, facilita muito, né, esse acompanhamento e o gerenciamento como um todo desse tema que é a conformidade. E aí eu acho que essa automatização, né, de fluxos de trabalho e a integração da qualidade e da conformidade no sistema de folha de pagamento e de RH reduzem muito os custos, trazem vários benefícios, né, não só para a área de RH, mas para a empresa como um todo, zelando pela sua reputação, e também aumentam, né, a eficiência dos processos. Léo, conta para a gente, dada a complexidade e a dinâmica do governo, das novas legislações, me conta um pouco como que vocês mantêm os produtos atualizados, né? Isso deve ser bem desafiador, né? Como foi isso durante a pandemia? LGPD entrou em vigor, né? Quais foram os diferenciais da ADP nesse quesito? Esse é um ponto super bacana, Bela, porque aqui na ADP a gente tem um processo constante de revisão dos nossos produtos para que eles estejam alinhados com o que a legislação requer.
Tá? Então, a ADP ela investe constantemente e massivamente em conformidade legal, porque a gente acredita que o compliance dos nossos produtos, ele no fim do dia, ele reflete no sucesso dos nossos clientes, né? E na nossa credibilidade também junto ao mercado, né? Então, a gente tem uma equipe interna de advogados que atua diariamente nas atualizações legais, nas questões que são levantadas pelos clientes. Nós também temos apoio de grandes escritórios de advocacia, que eles também estão atentos às alterações legais, né? Que, como a gente comentou aqui, elas são super frequentes, né? E isso, sem dúvida, precisa de ter todo esse amparo para que a gente não deixe nada passar. Ou para que, se alguma coisa ela venha a ser publicada de uma forma não tão clara, não tão explícita, a gente tenha condições de entender, analisar e endereçar esses ajustes dentro dos nossos produtos, tá? Trazendo um pouco para o contexto da pandemia, a gente teve, sem dúvida, aqui um super desafio, né? Foram publicadas diversas medidas provisórias e elas precisaram ser analisadas e implementadas rapidamente nos nossos sistemas, né? Porque, no fim do dia, o propósito de muitas dessas medidas provisórias é trazer um alívio, né, para as empresas com relação a custos e no fim do dia o balanço entre os seus custos e a sua receita e o impacto que a pandemia estava gerando no mercado como um todo, né? Então, quanto antes isso estivesse disponível dentro dos nossos produtos, melhor. Então, a gente teve aqui um super exercício para conseguir trazer tudo isso de forma adequada e de forma estruturada para que os clientes pudessem usar. Se a gente olha um pouquinho para o que aconteceu nessa época, a gente pode falar de processos de redução de salário e jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho, parcelamento de FGTS diferido, e tudo isso sem deixar outros temas de lado, outros temas super importantes também, como, por exemplo, os nossos clientes das empresas do terceiro grupo do E-Social, eles entraram no ano passado, né? E da mesma forma, o E-Social SST. Então, a gente conduziu todas essas frentes sem deixar os outros pratos que também estavam rodando caírem, todos eles também conseguimos tratar de forma pontual, e isso tudo com amparo jurídico, tanto interno quanto das nossas consultorias externas, porque, como eu disse anteriormente aqui, compliance é um ponto que para nós é super importante e a gente sempre tem esse assunto na nossa pauta, seja qual for a discussão que vá gerar um ajuste ou uma alteração dentro de um produto da ADP. Bacana, Léo. Olha, muito interessante. Então, você vê que o compliance é fundamental até para as empresas se protegerem, né? Então, eu queria trazer aqui a Júlia para ela contar um pouco para a gente. Júlia, como é que a ADP ajuda as organizações a trabalhar em conformidade e, além disso, de proteger essas empresas, né? Conta para a gente o que você tem visto aí no mercado. Vamos lá, muitos clientes nos procuram buscando essa estruturação do compliance. Tem sido uma dinâmica, uma prática que tem batido muito aqui na nossa porta, tá? A ADP, por ser uma empresa americana de capital aberto, ela se preocupa muito com esse pilar de compliance, com integridade, com segurança da informação, com essas atualizações legais, como o Léo bem trouxe. E isso faz parte do nosso core. Junto com o desenvolvimento tecnológico, com inovação, compliance, ele corre nas veias aqui da ADP. E por isso nós nos tornamos um parceiro tão estratégico para essas empresas que buscam um selo de segurança, de conformidade, porque ser nosso cliente hoje é ter a certeza que você vai ter noites de sonos bem dormidas, tranquilas, porque o fechamento do segundo pilar aí de maior investimento das empresas, segundo, terceiro pilar, que é o capital humano, que é o DP, ele vai estar sendo fechado com sucesso. O recolhimento vai estar certo, a atualização legal vai estar cumprida. Então, a blindagem, a segurança, a criptografia, o backup, as informações vão estar seguras. Cada vez mais nós temos visto tendências como o sequestro do servidor. São coisas que têm um risco muito grande para as empresas, é uma exposição muito grande. Tá? Então, quando a gente fala do serviço da ADP, a ADP, ela, de fato, é um parceiro estratégico para
se encarregar dessa parte burocrática, se encarregar dessa parte de compliance, de desenvolvimento, atualização legal, segurança, para que os clientes eles foquem no desenvolvimento dos seus negócios sem se expor a nenhum risco, estando aí em conformidade com tudo que necessitam. Muito legal, Júlia, muito legal. Bom, como a gente viu hoje, há diversos riscos, né, e que as organizações, as empresas como um todo enfrentam quando a gente fala de atuar em conformidade, né? Não é uma tarefa simples, mas ela é bastante estruturante, né? E especialmente quando a gente fala de folha de pagamento e de RH, isso é totalmente core. Mas também a gente identificou no webinar de hoje oportunidades que o trabalho em conformidade podem gerar, né? Bom, aqui na ADP, nós registramos mais de 900 atualizações regulatórias a nível mundial. Isso durante 2020, tá? No Brasil, por exemplo, temos uma quantidade extraordinária de projetos relacionados à legislação, LGPD, as MPs que tiveram, né, de proteção aos negócios, né, durante a Covid, e o alto impacto que isso gera em folha de pagamento e, consequentemente, no sistema da ADP, né? Nós, aqui na ADP, a gente trabalha com uma colaboração bastante estreita, né, bastante íntima com as empresas de todos os tamanhos, né? E desde startups, por exemplo, que são que esse projeto de compliance ainda não é totalmente estruturado, até organizações empresariais mundiais, né, com escritórios em todos os sites, né, do mundo. E, além disso, a gente tem interfaces, né, totalmente automatizadas, que permitem que a gente receba as informações de pagamento e de impostos, né, e também envie essas informações. E, além disso, nós temos uma equipe, né, com mais de 300 especialistas que entendem cada etapa desse processo de conformidade e monitoram, né, rastreiam continuamente esses requisitos que envolvem a conformidade como um todo, isso no mundo inteiro, tá bom? Além disso, esses especialistas conseguem relatar, aconselhar as empresas, né, sobre as ações que precisam ser tomadas aí em situações especiais. Bom, a conformidade, ela está incorporada em tudo, né? Se você for pensar, tudo que fazemos, você precisa se perguntar se isso está compliant, né? Para que você tenha certeza de que todos os serviços e todos os trabalhos aí da sua empresa estão em conformidade, né? A ADP atua com todos esses requisitos locais e também globais, as melhores práticas, como eu disse também anteriormente, especialistas, para que os nossos clientes, né, as empresas que a gente atue, estejam em total conformidade com os requisitos nível local, nível global, independentemente do tamanho da empresa, né? Além disso, é importante ressaltar que a ADP, ela sempre foi pioneira no uso de novas tecnologias, porque a gente oferece a primeira solução de folha de pagamento baseada em nuvem, né? E a primeira solução de gerenciamento de capital humano, que é o HCM, que todo mundo fala, também baseado em nuvem, né? E agora usamos todo esse aprendizado, esse arcabouço de conhecimento como uma máquina para entender as necessidades que estão ocorrendo aí durante todo o tempo, né? Os departamentos de RH com isso vão poder se concentrar naquilo que é mais importante, que é a estratégia, né? A estratégia do negócio, a estratégia do capital humano e no bem-estar dos seus funcionários, né? Em vez da árdua atividade de permanecer o tempo todo em conformidade. E nesses tempos, né, de mudanças repentinas, constantes, as organizações podem se concentrar em manter os negócios funcionando normalmente sem nenhuma preocupação adicional.
Bom, conte com a gente para trabalhar em conformidade e, sobretudo, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados ilustres aqui, a Júlia, o Henrique e o Leonardo, e, enfim, convidar vocês para ficarem ligados aí em todos os webinars que a gente faz, não só sobre compliance, mas sobre todos os temas que tangem o RH estratégico. Fique com a gente, até lá. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Isa. Tchau, tchau.